Checklist satisfação. Bom, acho que esse é meu, né? Seguinte, você faz a história, você planeja tudo, você narra, você faz as miniaturas, você faz as imagens, você faz as fichinhas, você coordena 4, 5 jogadores, pensa no passado, no futuro, no presente, na regra, nos testes, nas magias, nos combinhos que a galera vai fazer. Você é louco igual o Marcelo, escreve todos os NPC do seu cenário num caderno. Você tem todo esse controle e teu objetivo é fazer a história funcionar. Depois vem os personagens jogarem entendendo tudo e depois eles ficarem satisfeitos. Porque não adianta você pensar na satisfação se tudo der errado. Então normalmente você já vai com essa ideia na cabeça, tá? Só que aí você tá todo empenhado e você vai fazendo as coisas acontecerem. O rumo que a história está tomando pode faltar informação, pode ficar coisa sem desenrolar, pode ter plot que foi deixado pela metade, pode ter questão de crise, questão de drama que foi deixado. Pode. Por quê? Porque para você que quer garantir a satisfação do seu grupo de RPGistas, você não tem que preocupar só com a lógica da história. Você tem que preocupar com o rumo dos personagens. Fazer com que os personagens tenham a história dele. Ah, aquele plot foi abandonado. Ah, o sonho, o objetivo do personagem já não é esse. Isso já não funciona mais. A gente está reescrevendo novos caminhos. Isso pode acontecer. Isso não é errado. O próprio jogador, quando monta a ficha, ele não tem condição ainda de saber o futuro do personagem. Então ele escreve ali o que ele acha que o personagem dele vai querer. Quando ele começa a jogar a tua história, os objetivos dele mudam. Então não é crime você mudar a história. Não é crime você deixar coisa sem resolver. Não é crime você deixar plot de lado. O que é crime é você ir por caminhos que claramente a mesa não quer ir. É desenvolver coisas que não são úteis para os personagens e deixar de desenvolver coisas que os jogadores estão querendo. E para você ter um termômetro bom do que está acontecendo, é o checklist de satisfação. Lembra que há um monte de uma infinidade de papos de mestre, a gente falava assim: feedback, pega o feedback com os jogadores, conversa com os jogadores depois da sessão. Eu mesmo, quando eu faço sessão de feedback, eu até dou XP pelo feedback a mais, que é até uma correção que a gente faz, porque às vezes a gente esquece XP por interpretação, XP por boa ideia, XP por participação, que são pequenas coisas. Aí a Ana que tá querendo mexer agora nos seus projetos gamificados, são coisas que você tem que pensar porque o jogador precisa de recompensa. O fã precisa de service, o jogador precisa de recompensa. Então, são coisas que você vai deixando de recompensar o cara, e quando você faz quando você faz uma sessão dessa e você atribui para ele alguma forma de satisfação pelo feedback que ele te dá, você vai ter ideia se você está indo pelo rumo certo, se as pessoas estão gostando e como isso pode acontecer com o personagem dele. Ah, mas aí vai ficar um troço meio mercenário, não? Poxa, eu pergunto, o que você está achando da história? Ah, eu estou achando boa, toma 1000 de XP. Ah, não, a história tá uma bosta, toma 100 de XP. Não é isso, cara. O que você tem que fazer é criar um critério, e aí existe um critério que você vai estabelecer para o seu perfil, para o perfil da sua mesa, que é todo seu, tá? Mas você tem que desenvolver isso daí para fazer com que você tenha ideia do que está acontecendo. Como eu faço? Primeira sessão, depois teve sessão 0, introdução à história. Dane-se. O que eu faço é conversar durante a semana com os jogadores. Nossa, pensei isso, aquela hora achei que você ia fazer isso. Você começa a jogar para eles coisas para que eles te respondessem impressões. Primeira sessão valendo, coisa impactante, igual série. Primeiro episódio o piloto tem que pegar. Faz o primeiro episódio. Terminou o primeiro episódio, galera, um feedback aí. Então, vamos lá. Primeiro, gostou? Todo mundo tá ok? Beleza, beleza, beleza? Então vamos lá. Fulano, faz o seguinte. Conta pra mim o que você tava pensando no seu personagem quando você montou a ficha e o que você acha dele agora que você participou da primeira sessão. Segundo ponto, levanta pra mim uma coisa que você tem orgulho, que achou massa que seu personagem fez e uma coisa que você achou que você deveria ter feito ou você achou que foi ruim dele ter feito. Terceiro, você mudou o seu objetivo imediato aí depois da primeira sessão ou você manteve?
Por último, você pode perguntar, e aí, você acha que seu personagem vai mudar muito durante a história ou vai seguir assim? Cara, ele te falou isso daí, você já sabe se ele gostou, se ele não gostou, qual que é o objetivo. Você já sabe. Dá um XPzinho ali pra ele. Porque faz parte, é como se fosse uma evolução, é que você tá tratando da evolução do personagem. Você não precisa fazer isso todas as sessões, mas periodicamente você tem que fazer isso. Talvez quando passar de nível, talvez quando finalizar um arco, talvez quando ele passar por coisas importantes. Quando você estiver fazendo isso daí, quando você estiver fazendo esse tipo de situação, você vai pegando esse feedback para orientar até o que você está fazendo para eles. O pessoal da minha mesa já é acostumado com feedback. A Ana jogou, eu fico conversando com ela, não faço só isso. Eu fico assim, e aí, o que você achou? Não, o que você fez? O que você achou que tinha que fazer? Nossa, você pensou que isso era o quê? E ela vai falando, e aí eu tenho uma noção do que ela tá pensando da história. Porque eu quis uma coisa parecesse tal coisa, e ela viu outra. Aí eu vejo qual que é a diferença. Eu vejo em que nível a expectativa dela e a minha história elas estão. E aí a gente vai criando congruência. Você tem que começar a fazer isso daí. E outra, quem joga RPG, a Valete tá ali, ó, papo pós-sessão é uma delícia. É, porque quem joga vai para casa comentando a história, cara. Nossa, que negócio, pá, que... porque é assim. Então aproveita essa empolgação e extrai dos seus jogadores o que você precisa para melhorar a história deles. Tenho dito. Ana, quer acrescentar alguma coisa? Só isso? Eu só quero dizer que sim, eu joguei a mesa. Quer dizer que sim. Aí vai... Muito do obrigado. RPG, foi exatamente isso, foi incrível. Eu nunca tinha jogado realmente com um mestre que fosse tão preocupado em manter o player dentro da história e se preocupar com o que eu tava entendendo, o que eu tava acompanhando. Foi realmente bem legal. E o final foi. Exato, bateu o checkmarks lá, eu senti que tudo que eu tava esperando da história. Não que eu previ a história, nem que ela tentou me agradar, mas o que eu queria que acontecesse, eu consegui descobrir no final. Foi bom, realmente. Essa história tá no YouTube, Vermelho? Está. Tá. Completinha. O mistério. Ah, tá lá no Sistema Mistério. Isso, tá lá no pastinha YouTube Sistema Mistério. Lá tem pedaço de história e essa história inteira. Ah, tô vendo aqui. Eu tive que cortar algumas porque nós tivemos problemas com restrições de trilhas sonoras no início do canal. Então tive que cortar. Para quem quiser fazer algo parecido. Não é cortar histórias, não, tá aqui, tá dizendo. Cortar história, cara. Cortar pessoas. Não, é parecido. Eu recomendo dar uma olhada no Papo de Mestre. Minto, não é no Papo de Mestre, num vídeo que o Vermelho fez sobre estilos de jogadores. Ah, sim. Esse é um jeito muito interessante de você pensar para fazer a história. Então, assim, esse checklist, para você ter mais chance de conseguir fazer esse checklist, um bom jeito é na hora que você conversar com seus jogadores, você entender quais são os estilos deles, e a partir daí você já pensar a sua história levando isso em conta. Exato. Entendeu? Então, assim, eu já falei várias vezes, eu tive uma mesa em que a galera, eu tinha uma dificuldade porque eu tinha 2 jogadores, eram 3 jogadores, eu tinha 2 jogadores que gostavam muito de puzzle, interação social, essas coisas, não se interessavam tanto por combate. Combate para eles era uma coisa tipo whatever. E a outra era fascinada com combate. O rolê dela era porradaria. A personagem dela, toda vez que ficava interação social, ela basicamente dissociava na mesa. E aí eu tive que levar isso em conta na hora de fazer as aventuras, de fazer a campanha, de falar, cara, eu vou ter que alternar. E aí eu vou ter 2/3 de puzzle, interação social, e 1/3 de porradaria. A galera que não gosta de porradaria vai ter hora que vai participar da porradaria, e a menina que não gosta de porradaria vai ter hora que vai participar de interação social. E aí eu tinha que achar ferramentas que fizessem com que aquelas coisas fossem interessantes. Então os combates às vezes eles precisavam dos combates para ter os elementos para os puzzles, ou então a porradaria... Conversa pra brigar e briga pra depois conversar. Entendeu? Ou então assim, você precisava... Eu incluía, de alguma maneira, a personagem que gostava de porradaria era necessária para as interações sociais, senão sem ela não funcionaria. Então ela era obrigada a participar daquilo, e aí se tornava mais interessante para ela. Porque tem isso, a pessoa que às vezes não gosta de como interação, ela vai fazer um personagem focado em combate. E aí a mecânica do D&D, nesse caso, é prejudicial porque aí o personagem de fato
para fazer as outras interações, ele não é um personagem habilitado, vamos dizer assim. Ele não é o melhor treinado para isso. Então, as chances dela conseguir fazer as coisas na conversa eram pequenas. Mas aí eu falava, não, mas vai ter que participar sim. Que era uma forma de tentar fazer a pessoa. Então, para fazer esse checklist, um bom jeito é você verificar o que seus jogadores gostam, que tipo de recompensa eles buscam, para você poder fazer checklist de satisfação e você se planejar de acordo. Foi bom você ter lembrado disso daí, porque isso aí vale muito para a preparação da história, tá? E não é uma ciência exata. Tem gente que fala que é ciência, tá? Mas não. É uma arte. Tipos de jogador, esse tipo de classificação é só uma classificação comportamental. Isso muda. Então não é uma ciência. Mas é importante você saber, porque te dá um rumo.